Capítulo 6. Noa. Theo se aninha em meu peito, do jeito que gosta de dormir. O calor de suas bochechas passam para mim. Você deveria largá-lo, criticar a Greta, a criada que cuida de Theo, quando estou ensaiando, mais de uma vez nas últimas 2 semanas. Se ele não aprender a se acalmar sozinho, ele nunca vai dormir bem. Eu não ligo. Durante o dia, sempre que não estou treinando, seguro o Theo, até meus braços doerem. Durmo ao lado dele todas as noites, para sentir a batida de seu coração, como se uma das bonecas que tive quando criança tivesse ganhado vida. Às vezes, parece que sem ele não consigo respirar. Deitada agora na quietude do alojamento feminino, observo-o subir e descer sobre mim na cama estreita. Ele se mexe, erguendo a cabeça, como acabou de aprender. O olhar de Theo me segue sempre que entro no cômodo. Uma velha alma sábia. Ele parece escutar atentamente, sem deixar nada escapar. Nossos olhos se encontram e ele sorri, um sorriso de contentamento, largo e sem dentes. Por alguns segundos somos só nós dois no mundo. Aperto um pouco mais em meus braços. Há um momento todas as tardes, quando Astrid me libera do treino, em que logo antes de eu entrar no alojamento, a felicidade e a expectativa de ver Theo me dominam. Parte de mim teme que ele tenha sido apenas uma criação da minha mente, ou que tenha desaparecido pelo fato de eu ter estado longe por tanto tempo. Então eu o pego e ele se derrete em meus braços e eu me sinto em casa. Embora tenham se passado apenas algumas poucas semanas, sinto como se Theo fosse meu desde sempre. Poderia haver 2 bebês se eu pudesse encontrar o meu. Isso seria possível? Imagino os meninos juntos aos 3 ou 4 anos. Eles seriam como irmãos em idade parecida, quase gêmeos. Esses pensamentos são perigosos, do tipo que não me permiti ter até agora. Enrolo-me melhor no cobertor. Sonhei com minha família na noite passada. Meu pai aparecera no canto do alojamento de inverno e eu corri para abraçá-lo e suplicar que me levasse para casa. Mas acordei com a fria luz da manhã entrando pela janela. Ir para casa foi um sonho a que me agarrei durante todos os meus meses no exílio. Quando cheguei ao circo, imaginei ficar poucas semanas para me recuperar e depois encontrar um trabalho normal que me desse dinheiro suficiente para voltar à Holanda. Porém, meus pais não foram capazes de me aceitar, nem com um filho que era meu. Jamais me dariam as boas-vindas se chegasse com Theo. Não, não posso ir para casa. Mas tenho que tirar Theo da Alemanha de algum jeito, não podemos ficar aqui. A batida metálica me tira dos meus pensamentos. Os sons do circo chegam cedo pela manhã, os risos e as conversas dos artistas indo para o treino, trabalhadores consertando carroças e outros equipamentos, animais guinchando em protesto. Antes, se eu houvesse parado para pensar no assunto, poderia imaginar que entrar para o circo fosse divertido, mas é um número e por trás da coreografia estudada há trabalho duro. Mesmo no alojamento de inverno, onde o pessoal do circo supostamente vem para descansar, levanta-se antes do sol nascer para ajudar nos trabalhos domésticos. Depois são horas de treino, ao menos 6 por dia. Com relutância, sento e ponho Theo no berço. Seus olhos me seguem enquanto me lavo na bacia.
Arrumo a cama, passando minhas mãos pelo lençol, que, embora bem mais áspero do que as roupas de cama finas da mansão, era bem melhor do que qualquer coisa sobre a qual dormira desde que saíra de casa. Mudei-me para o alojamento um dia depois de chegar. É um quarto comprido, com camas alinhadas em duas fileiras, como em um dormitório. O alojamento está quase vazio. A maioria das outras garotas já foram treinar ou fazer trabalhos domésticos. Visto-me apressadamente, depois caminho para a porta com Theo. Não quero parecer preguiçosa. Preciso trabalhar duro para conquistar meu espaço aqui. Carrego o Theo para a frente do alojamento, onde algumas crianças brincam no chão. Com relutância, eu o entrego a Greta, que o traz para junto de si, fazendo cócegas em seu queixo até lhe soltar uma espécie de arrulho. Sou tomada pelo ciúme e luto contra o impulso de pegá-lo de volta. Ainda não gosto de compartilhá-lo. Afasto-me do alojamento em direção à quadra de treino. O inverno começou a amainar. O ar já não agride e a neve começou a derreter, deixando o chão lamacento e com cheiro de musgo. Os passarinhos, procurando sementes, cantam alegremente. Se o clima permite, à noite, antes de ficar muito escuro, dou uma volta com o Theo para além da quadra, até o cercado onde ficam o tigre, os leões e os outros animais, parecendo deslocados sob a paisagem de pinhos cobertos de neve, como personagens em um livro errado. Há inúmeros lugares no circo para explorar, desde o alojamento onde se lavam montanhas de roupas até a aldeia onde os palhaços ensaiam. Aproximo-me da quadra e paro tentando afastar meu medo. Embora treine com Astrid todos os dias, ainda não consegui me largar no ar e voar. Todo dia espero que ela desista e me mande embora. Volte amanhã, diz ela. Ela ainda não me dispensou, mas se comporta como se eu fosse um aborrecimento. Deixa claro que preferiria que eu não estivesse por perto e só está tolerando minha presença até que eu vá embora. Tento desvendar por que ela não gosta de mim. É porque sou recém-chegada e não tenho talento? No entanto, ela não é sempre rude. Poucos dias depois da minha chegada, trouxera-me uma pequena caixa. Dentro havia roupas dobradas para mim e Theo. Todo mundo contribuiu com alguma coisa. Olhando as roupas de bebê e meias desbotadas, as blusas para mim, remendadas tantas vezes, fiquei emocionada. Não apenas pela generosidade do pessoal do circo, que tinha tão pouco para compartilhar, mas por Astrid, que tivera a ideia de reunir as peças. Talvez ela não quisesse que a gente fosse embora, no final das contas. No dia anterior, ao me aproximar do quadro, no entanto, ouvira ela e Herr Neuhoff falando em voz baixa. Estou fazendo tudo que posso, dizia Astrid. Você tem que se esforçar mais, argumentou ele. Não posso deixá-la preparada se ela não se solta no ar, pressionou Astrid. Temos que encontrar outra pessoa antes de a turnê começar. Afastei-me naquele momento, sem querer ouvir o que aconteceria se nosso acordo não desse certo. No começo, dissera que tentaria por 2 semanas apenas, mas agora que o prazo acabou, eu me vejo querendo ficar mais tempo e continuar tentando, e não apenas porque não temos aonde ir. Quando entro no pavilhão de treinamento, fico surpresa ao ver a Astrid já no topo da prancha, onde normalmente fico. Estou atrasada? Espero pela bronca, mas Astrid segura a barra e salta. Ale! Gerda sai, balançando da plataforma mais afastada para pegá-la. Um bolo estranho se forma em minha garganta quando vejo que a Astrid está trabalhando com outra pessoa. Mas vejo quanto ela sente falta de ser a voadora. Ela deve estar me odiando por ter que ficar em seu lugar. Gerda lança Astrid voando de volta.
Depois balança até sua própria prancha. Astrid plana agora como um cavaleiro, domando uma fera selvagem, manobrando o trapézio como bem quer. Ela se segura apenas com os calcanhares ou com um único joelho, quase sem tocar na barra, qual me seguro com tanta força. Gerda a observa com desinteresse e quase desdém. Ela e as outras mulheres não gostam de Astrid. Dias depois de minha chegada, ouvi os sussurros. Elas se ressentem pelo fato de Astrid ter voltado e tomado lugar como estrela do número aéreo, em que elas trabalharam durante anos, e por ter formado par com Peter, um dos poucos homens que a guerra deixara disponíveis. As garotas da casa eram do mesmo jeito, fofocando e sussurrando pelas costas umas das outras. Por que somos tão duras umas com as outras? O mundo não já nos faz enfrentar tantos desafios. Mas, se Astrid percebe a indiferença delas, não parece se importar. Ou talvez ela não precise de nenhuma delas. Certamente não precisa de mim. Ela é magnífica, não é? Pergunta uma voz grave. Não escutei Peter se aproximar por trás de mim. Ficamos observando silenciosamente, enquanto Astrid voa mais alto. Parece que nossos olhos dançam, maravilhados. A respiração de Peter fica levemente suspensa quando Astrid se lança no ar e rodopia. Não uma, não duas, mas 3 vezes. Ela sobe em círculos desafiando a gravidade, mas então começa a descer em alta velocidade. Peter dá um passo para a frente, depois para, incapaz de ajudá-la. Ele solta o ar rapidamente quando Gerda, que saltou no trapézio, segura a outra por um tornozelo, apanhando-a antes que ela se estatele no chão. Cambalhota tripla, diz ele, recuperando-se do medo. Poucas pessoas no mundo conseguem fazer isso. Embora ele tente soar descontraído, um pouco de suor acumulou em sua testa e o rosto relaxou com alívio. Ela é incrível, falo, minha voz cheia de admiração. Naquele momento não apenas quero ser como ela, eu realmente quero ser ela. Só queria que ela não se arriscasse tanto, diz Peter entre dentes, tão baixo que não sei se era para eu ouvir. Astrid chega à prancha e desce a escada se aproximando de nós. Sua pele está coberta de suor, mas tem o rosto iluminado. Ela e Peter se entreolham, com tal desejo que fico envergonhada de estar presente. Ainda que os dois tenham estado juntos, apenas algumas horas atrás, já que a cama de Astrid no alojamento ficara desocupada durante toda a noite. Pronta? Pergunta ela, parecendo se lembrar de que estou ali, sem tirar os olhos de Peter. Meneio a cabeça afirmativamente e começo a subir a escada. Lá embaixo, cerca de meia dúzia de artistas ensaiam, girando arcos, dando cambalhotas e andando sobre as mãos. Minha programação com Astrid é a mesma de todos os dias. Treino das 7 da manhã às 5 da tarde, com uma breve pausa para comer nossa marmita. Tenho melhorado, acho. Ainda assim, apesar de todo o treino, não consegui me soltar e voar de verdade. Não é por falta de treinamento. Balanço-me incansavelmente para deixar os braços mais fortes. Dependuro-me de cabeça para baixo, até o sangue descer para minha cabeça e eu não conseguir pensar mais. Mas não consigo me soltar. E como Astrid dissera muitas e muitas vezes, sem isso não há número. Começamos com os movimentos que já praticamos. Balançar segurando com as mãos, depois com os joelhos e com os calcanhares. Preste atenção em seus braços, mesmo quando eles estiverem atrás das costas, comanda Astrid. Isso não é só uma mera performance. O teatro é bidimensional, como uma pintura. Lá, a plateia só vê a frente,
Mas no circo a plateia está ao redor, como uma escultura. Pense com leveza, como no balé. Não lute contra o ar. Faça amizade com ele. Tínhamos trabalhado a manhã inteira quando chegamos ao momento que eu temia. Pronta? Pergunta Astrid depois de uma pausa. Não posso mais evitar. Subo a escada e Gerda me segue, ficando a meu lado na plataforma. Você tem que se soltar quando o balanço estiver o mais alto possível, grita Astrid de sua plataforma distante. Então, eu pego você 1 segundo depois, quando estiver caindo. Faz total sentido, mas eu salto. E como em todas as vezes anteriores, não consigo me soltar. É inútil, digo em voz alta. Enquanto me balançando no trapézio desamparadamente, capturo a imagem do horizonte, através de uma das janelas do pavilhão de treinamento. Para além das colinas há um caminho para fora da Alemanha, uma rota para a segurança e a liberdade. Ai, se eu e Theo conseguíssemos nos balançar para longe daqui e voar para ir embora. Um pensamento me vem à cabeça, então. Vá com o circo para a França. Longe da Alemanha, Theo e eu vamos ter a chance de fugir para algum lugar mais seguro. Mas isso nunca vai acontecer se eu não aprender a me soltar do trapézio. Você desiste, então? Pergunta Astrid quando volto para a plataforma. Ela tenta manter a voz neutra, como se já estivesse acostumada a se desapontar, mas consigo ouvir uma ponta de tristeza. Havia algo nela que achava que eu seria capaz, o que faz o meu fracasso parecer ainda mais terrível. Olho pela janela mais uma vez. Meu sonho de fugir com Theo parece escapar de minhas mãos. O circo é nossa passagem para fora da Alemanha. Ou seria, se eu conseguisse me soltar. Não! Deixo escapar repentinamente. Quero dizer, gostaria de tentar mais uma vez. Astrid dá de ombros, como se já houvesse desistido de mim. Faça como quiser. Quando salto, Astrid pula da plataforma contrária e se equilibra pelos pés. Ale, grita ela. Não me solto na primeira passagem. Astrid voa mais alto, aproximando-se de mim pela segunda vez. Vamos! Ordena ela. Eu me lembro da conversa de Astrid com Herr Neuhoff no dia anterior e percebo que meu tempo está passando. É agora ou nunca. O peso do mundo inteiro pende do trapézio. Olho nos olhos de Astrid fixamente. Ela está no outro trapézio e naquele momento minha confiança é total. Agora! Comanda ela. Solto a barra. Fechando os olhos, voo como um raio pelo espaço. Esquecendo tudo o que Astrid me ensinou, agito meus braços e pernas, o que só faz com que caia mais depressa. Caio na direção dela, mas baixo demais. Ela não consegue me segurar e eu continuo em queda. Agora não há nada mais entre mim e o chão, que se aproxima à medida que eu caio. Naquele instante vejo o Theo e imagino quem tomará conta dele depois que eu morrer. Abro a boca, mas antes que possa gritar, as mãos de Astrid envolvem meus tornozelos. Ela me pegou. Mas ainda não acabou. Estou pendurada de cabeça para baixo como um bezerro pronto para ser abatido. Erga-se, ordena ela como se fosse simples. Não posso ajudar você. Tem que fazer esta parte sozinha. Uso toda a minha força para me erguer contra a gravidade, fazendo a maior flexão abdominal do mundo e me seguro na mão nela. Tudo bem. Quando eu disser agora, vou lançar você de volta com um meio giro, para que você fique de frente para a barra, instrui ela.
Eu congelo. Ela não pode estar esperando seriamente que eu voe pelo ar de novo até a barra, que está a quilômetros de distância e se move rapidamente. Não consigo, é impossível. Você tem que conseguir agora. Ela me atira pelo ar e a barra encontra meus dedos. Agarrando-me a ela com firmeza, entendo então que não preciso fazer quase nada. Ela consegue me posicionar com segurança como se eu fosse uma marionete. Mas ainda assim é aterrorizador. Alcanço a plataforma com os pés trêmulos e Gerda me ajuda a me equilibrar antes que eu caia pela escada. Astrid, que se juntou a mim deste lado, espera até Gerda ir embora antes de se dirigir a mim. Essa foi por pouco, digo, quando ela se aproxima. Espero que me dê os parabéns por finalmente ter me soltado. Mas ela me encara e eu me pergunto se está com raiva e vai me criticar por ter entrado em pânico. Seu irmão, diz ela, liberando subitamente a raiva que esteve segurando nos olhos faiscantes. Sou pega de surpresa pela súbita mudança de assunto. Não estou entendendo. Ela não falava de Theo desde o primeiro dia de treino. Por que está fazendo perguntas agora? A questão é, eu não acredito em você. Ela fala através dos dentes cerrados sua fúria, revelada. Acho que você está mentindo, Theo. Não é seu irmão. Claro que é, gaguejo. O que a fazia suspeitar disso agora? Ele não se parece nada com você. Nós lhe demos um lugar aqui. Você está se aproveitando e mentindo para nós. Isso não é verdade. Começo a protestar. Ela continua sem se convencer. Acho que você se meteu em alguma encrenca. Ele é seu filho bastardo. Eu cambaleio para trás. Tanto pela crueldade da palavra, como por ela ter quase descoberto a verdade. Mas você mesma disse que ele não se parece nada comigo. Se parece com o pai, então, insiste ela. Theo não é meu filho. Digo cada palavra lenta e deliberadamente. Como dói ter que renegá-lo. Ela põe as mãos na cintura. Como posso trabalhar com você se não posso confiar em você? Ela não espera pela minha resposta. É impossível ele ser seu irmão. E ela me empurra com força para fora da plataforma. De repente estou caindo no ar sem nenhum apoio ou barra ao que me segurar. Abro minha boca para gritar, mas não encontro fôlego. É quase a mesma sensação de sonhar que estamos voando, exceto pelo fato de que sigo direto para o chão. Sem trapézio, nenhum treino pode me ajudar agora. Eu me preparo para o impacto e para a dor e escuridão que inevitavelmente vão se seguir a ele. Sem dúvida, a rede não fora feita para aguentar uma pessoa a tal velocidade. Desabo na rede, fazendo-a ceder até ficar a centímetros do chão, tão perto que posso sentir o cheiro da palha que o cobre, com um leve fedor de esterco. Então sou lançada para cima, solta, no ar de novo, salva por pouco do impacto. É só na terceira vez quando pouso na rede e ela não sobe de novo, mas balança suave como um berço, que percebo que não vou morrer. Continuo deitada, imóvel, por vários segundos, retomando o fôlego e esperando que um dos outros artistas venha me ajudar. Mas todos eles sumiram, pressentindo ou mesmo vendo a confusão, sem quererem se envolver. Apenas eu e Astrid estamos no pavilhão de treinamento agora. Eu desço da rede e me viro para ela, que já desceu pela escada. Como você pôde? Pergunto. É a minha vez de ficar furiosa. Você quase me matou. Sei que ela não gosta de mim, mas não podia imaginar que me queria morta. Ela sorri esnobe. Mesmo eu teria ficado apavorada. Não a culpo por desistir. Enrijeço meus ombros desafiando-a. Não estou desistindo.
Depois do que tinha acabado de acontecer, nunca daria esta satisfação a ela. Herr Neuhoff entra correndo, tendo ouvido lá de fora o barulho de quando caí. Minha querida, você está bem? Que desastre! Vendo que estou bem, ele dá um passo para trás e cruza os braços. O que aconteceu? Não podemos permitir que ocorra um acidente. As perguntas que viriam com ele. Você sabe disso, diz ele dirigindo estas últimas palavras a Astrid. E eu hesito. Astrid me olha inquieta a meu lado. Eu poderia contar a ele a verdade terrível sobre o que ela fez. No entanto, ele poderia não acreditar em mim, sem uma prova sólida. E de que isso serviria? Minhas mãos devem ter deslizado, minto. Herr Neuhoff tosse. Depois busca no bolso e toma uma pílula. É a primeira vez que o vejo fazer isso. Você está doente? Pergunta Astrid. Ele abana a mão como a dizer que a pergunta é irrelevante. Você tem que ter mais cuidado, adverte ele. Dobre o tempo de treino esta semana. Não se arrisque a fazer nada antes de estar preparada. Então ele se vira para Astrid. E não a pressione antes dela estar pronta. Sim, senhor, dissemos quase em uníssono. Herr Neuhoff deixa o pavilhão de treinamento pisando forte. Alguma coisa se passou entre mim e Astrid naquele momento. Eu não a denunciei. Espero que ela diga alguma coisa. Mas Astrid apenas se afasta. Vou atrás dela no vestiário, minha raiva crescendo. Quem ela pensa que é para me tratar daquele jeito? Como é que você pôde fazer isso? Exijo furiosa demais para ser polida. Vá em frente, deixe-nos. Se você acha tudo tão horrível, zomba ela. Eu considero a opção. Talvez devesse ir mesmo. Nada me prende aqui. Estou bem e o clima amainou agora. Então, por que não pegar Theo e seguir meu caminho até a cidade mais próxima, em busca de um trabalho comum? Mesmo se ficarmos sozinhos sem nada, seria melhor do que ficar aqui sem que quisessem. Já fiz isso uma vez, poderia fazer de novo. Mas não consigo deixar por menos. Por quê? Exijo. O que foi que eu fiz para você? Nada, responde Astrid com uma fungada. Você precisava ver como é cair. Então ela havia planejado aquilo. Para quê exatamente? Não era para me matar. Ela sabia que a rede me aguentaria. Não. Ela queria me assustar para que eu desistisse. Pergunto-me mais uma vez por que Astrid me odeia tanto. É porque ela pensa que sou horrível no trapézio e nunca vou ser capaz de dar conta do número? Eu fiz o que ela queria e me soltei. Não, tem algo mais. Lembro como os olhos dela brilharam furiosos momentos antes, quando me acusou de mentir sobre Theo e meu passado. As palavras dela ecoam dentro de mim. Como podemos trabalhar juntas se não consigo confiar em você? Se eu contar a verdade sobre meu passado, talvez ela me aceite. Ou poderia ser a gota d'água para que ela quisesse me ver ir embora de uma vez por todas. Respiro profundamente. Você estava certa. Theo, ele não é meu irmão. Um sorriso de sabedoria se abre sem seus lábios. Mas não é o que você está pensando. Acrescento rapidamente, ele é judeu. A superioridade dela desaparece. Como é que você está com ele? Não tenho motivo para confiar nela, ela me odeia. Mas as palavras jorram de minha boca. Eu estava trabalhando em uma extração de trem em Besheim como faxineira. Deixo de fora a parte que me levou à estação, minha própria gravidez. E uma noite chegou um vagão de carga. Estava cheio de bebês tirados de seus pais. Minha voz falha quando me lembro deles deitados no chão gelado do vagão de carga, sozinhos em seus últimos momentos de vida.
Theo era um deles. Eu continuo explicando como o peguei e fugi. Quando termino, ela me fita por alguns minutos sem falar. Então, a história que você contou a Herr Neuhoff era mentira? Era. Você pode entender agora porque eu não podia dizer nada. Meu corpo inteiro relaxa, aliviado, por ter compartilhado ao menos parte da história com ela. Sabe, Herr Neuhoff, mais do que qualquer outro, teria entendido, diz ela. Eu sei, mas como não falei para ele no começo, não posso fazer isso agora. Por favor, não conte a ninguém. Escuto a súplica em minha própria voz. E Theo, você simplesmente o pegou? Pergunta ela. Sim. Seguro a respiração esperando a reação dela. Foi muita coragem, diz ela finalmente. O elogio sai relutante, quase uma confissão. Eu deveria ter pegado mais, respondo. A tristeza que sinto, sempre que penso nos bebês no trem, cresce e ameaça se expressar em lágrimas. Havia tantas outras crianças, sem dúvidas, todas já estão mortas. Não. Se você pegasse mais, teria chamado atenção e talvez não tivesse conseguido chegar onde chegou. Mas por que simplesmente não pegou o bebê e foi para casa? Pergunta ela. Sem dúvida, sua família teria entendido o que você fez e ajudaria. Quero contar a ela o resto da história e explicar por que meus pais estavam tão bravos. Mas as palavras se prendem à minha garganta. O que eu disse sobre meu pai ser terrível antes era verdade. Consigo falar, recorrendo àquela parte da mentira mais uma vez. Foi por isso que fugi de casa. Por isso que estava na estação de trem, para começo de conversa. E sua mãe? Ela não é muito corajosa. Outra meia-verdade. Além disso, não queria causar nenhum problema a eles, acrescento. Astrid olha para mim, firmemente. E fico esperando que ela me acuse, com o fato de que, em vez disso, eu trouxe meus problemas para ela e o resto do circo. Contei a ela sobre Theo, com a esperança de que ela se mostrasse mais propensa a me aceitar. Mas e se ocorresse justamente o contrário? Fora do pavilhão de treinamento há um súbito ruído. Alguma espécie de carro freando, seguido de vozes masculinas desconhecidas. Eu me viro para Astrid. O que será? Mas ela se virou e correu pela porta dos fundos do vestiário que levava para o lado de fora. Antes que possa chamá-la, a porta da frente do vestiário se abre e dois homens uniformizados entram, apressadamente do pavilhão de treino, seguidos de Peter. Oficiais, eu asseguro a vocês que... Eu fico paralisada. Minhas pernas parecem pedras. É a primeira vez que os vejo desde que cheguei a Darmstadt. Eles não são Schutzpolizei, como vira na estação, mas da própria SS nazista. Tinham vindo atrás de mim? Eu tinha esperanças de que meu desaparecimento com Theo estivesse esquecido, mas era difícil imaginar qual outro assunto eles teriam a tratar no circo. Fraulein, um dos homens mais velho e com o cabelo ficando grisalho nas têmporas, sob o cap aproxima-se. Que eles levem só a mim, rezo. Graças a Deus, Theo não está aqui, mas bem do outro lado, no alojamento de inverno. Se eles o vissem, no entanto... Apavorado, olho por cima do ombro procurando Astrid. Ela saberá o que fazer. Começo a seguir atrás dela. Mas, atrás dos homens, os olhos de Peter flamejam. Ele está tentando fazer algum sinal para que eu tome precaução. Quando o policial se aproxima, eu me preparo para ser presa. Mas ele simplesmente fica bem perto, olhando com cobiça a parte de baixo de meu colã. Recebemos uma denúncia, diz o segundo policial. Uns 10 anos mais novo. Ele permanece nos fundos parecendo desconfortável no ambiente apertado do vestiário. De que há um judeu no circo, acrescenta. O terror se crava em mim,
como uma faca em meu estômago. Então, no final das contas, eles sabem de Theo. Os homens começam a procurar pelo vestiário, abrindo o armário e espiando debaixo das mesas. Eles realmente pensam que a gente escondeu a criança aqui? Eu me preparo para a pergunta que certamente será feita em seguida. Mas os oficiais voltam para o pavilhão de treinamento com estrondo. Eu me recosto à mesa do vestiário, sentindo o suor frio correr pelo corpo e tremendo. Tenho que pegar Theo antes que eles e correr. Caminho para a porta. De repente, algo roça meu pé com um ruído. Olho para baixo e vejo Astrid. De alguma maneira ela conseguiu ir para debaixo das tábuas do assoalho, para o pequeno porão, onde não dá sequer para ficar de pé. O que está acontecendo ali embaixo? Eu me ajoelho, o cheiro de esgoto e estrume me toma de assalto. Astrid, eu... Psh, ela está encolhida, formando uma bola com o corpo, escondendo-se. O que você está fazendo? Paro no meio da frase quando o oficial mais velho entra de novo. Eu me endireito, ajeitando minha saia e pisando sobre o buraco através do qual vira Astrid. Com licença, grito fingindo pudor. Este é o vestiário feminino e eu preciso me trocar. Mas o oficial continua a fitar as tábuas do chão. Ele a vira. O homem ergue a cabeça olhando-me. Documentos? Engasgo. Fugi da estação de trem às pressas, na noite em que encontrara Theo, deixando minha carteira de identidade para trás. Astrid prometeu que Herr Neuhoff me arrumaria documentos antes de cairmos na estrada. Se eu conseguisse dominar o número, ainda não os tenho, no entanto. Preciso ir buscá-los. Blefo, sem pensar. O olhar de Peter é de aprovação. Isso, leve-os embora daqui, gaste algum tempo. Eu me encaminho para a porta do vestiário e entro no pavilhão de treinamento. Siga-a, indica ele ao oficial mais novo, que está bem do lado de fora na soleira da porta. Meu pânico só cresce. Se os homens me seguirem, vão ver Theo e fazer perguntas. Na verdade, isso não é necessário. Vai levar só um minuto. Ótimo, diz o homem mais velho. Mas antes de você ir, tenho algumas perguntas para fazer. Eu congelo a pele formigando. Ele retira um cigarro do bolso e o acende. A mulher no trapézio. Eu estava no trapézio, consigo dizer, esperando que ninguém tenha escutado o tremor em minha voz. Você não. Uma mulher de cabelo escuro. Eles devem ter visto Astrid pela janela do ginásio. Onde está ela? Antes que possa responder, Herr Neuhoff entra correndo. Senhores, diz ele como se saudasse velhos amigos, essa não deve ser a primeira vez que eles aparecem por aqui. Rei Hitler, a saudação é tão autêntica que eu estremeço. Mas o oficial não sorri. Hello, Fritz. Ele se dirige a Herr Neuhoff com muita familiaridade, sem nenhum sinal de respeito na voz. Estamos procurando um artista denunciado como judeu. Você tem alguém do tipo aqui? Não, claro que não. Fanfarrona. Herr Neuhoff, parecendo quase ofendido com a sugestão. O circo Neuhoff é alemão. Judeus foram banidos das apresentações. Então você está dizendo que não há nenhum judeu no circo? Eu sei que eles são bons em trapacear. Eu sou um alemão, replica Herr Neuhoff, como se isso respondesse a tudo. O circo é Judenheim, limpo de judeus. Os senhores sabem disso, cavalheiros. Não me recordo dela, diz o oficial, apontando a cabeça em minha direção. O chão parece desaparecer debaixo de meus pés.
Ele pensa que eu sou judia? Todo ano há vários artistas novos, diz Herr Neuhoff com leveza. Eu seguro a respiração, esperando que o homem faça mais perguntas. Noa começou a atuar conosco este ano, vinda da Holanda. Ela não é maravilhosamente ariana? O próprio ideal do Führer. Admiro a maneira hábil como Herr Neuhoff argumenta, mas odeio que precise fazer aquilo. Mein Herren, vieram de tão longe. Vamos comigo até a casa tomar um conhaque. Vamos primeiro acabar nossa inspeção, diz o oficial, sem se deixar enganar. Ele abre o armário pela segunda vez, espia dentro, então para, ficando em pé, bem em cima do ponto, onde Astrid está escondida. Prendo minha respiração, cravo as unhas nas palmas das mãos. Se ele olhar para baixo, com certeza vai vê-la. Venham, venham! Alivia Herr Neuhoff. Não há nada mais aqui a ser procurado. Só um drink de leve e depois vocês vão querer cair na estrada para voltar à cidade antes da noite cair. Os oficiais saem barulhentos do vestiário, Herr Neuhoff e Peter a reboque. Quando eles se vão, deixo-me cair em uma cadeira tremendo. Astrid se mantém em silêncio, abaixo das tábuas do assoalho, não ousando sair ainda. Peter retorna alguns minutos depois. Eles foram embora. Eu o sigo pelos fundos do vestiário. No canto do pavilhão de treino, escondida atrás de um carrinho de mão, há uma porta estreitíssima para o porão. Ele a abre e ajuda Astrid a sair do esconderijo. Ela está pálida e coberta de pedaços de palha e esterco. Você está bem? Vejo a maneira como ele a abraça, um momento de ternura. Eu deveria sair para deixá-los a sós, mas ela se afasta dele. Tenho o orgulho muito ferido para deixar que ele se aproxime. Eu o sigo de volta para o pavilhão de treinamento. Encontro um pano e um molho em um dos baldes. Obrigada, diz Astrid quando lhe entrega o pano. É a voz mais gentil que já a ouvi pronunciar. Suas mãos tremem enquanto limpa o esterco marrom do cabelo e do pescoço. Eu procuro encontrar as palavras para fazer as muitas perguntas que tenho em mente. Astrid, você se escondeu? Um truque do grande Boldini. Ele se apresentou com minha família anos atrás na Itália. Ela sorri. Não me pergunte como eu fiz. Um bom mágico nunca revela seus truques. Mas meu humor não está para piadas. Ai, Astrid, eu me derramo em lágrimas. Apesar de ela me odiar, não posso deixar de me preocupar. Eles quase acharam você. Mas não acharam, responde ela, uma nota de satisfação na voz. Mas por que estavam atrás de você? Insisto, ainda que saiba que minhas perguntas são demais para ela agora. Por que você se escondeu? Querida, interrompe Peter com um tom de preocupação. Posso confiar nela, diz Astrid. Eu me endireito cheia de orgulho. Seja como for, ela vai descobrir mais cedo ou mais tarde. Mas ela morde o lábio e me estuda, como se ainda estivesse resolvendo se confiava em mim ou não. Sabe, Theo não é o único judeu do circo. Eu também sou judia. Fico abalada e me silencio. Não imaginara que Astrid pudesse ser judia, embora com seus olhos e cabelos escuros fizesse sentido. Eu respiro, agradecendo a Deus naquele momento por não ter contado tudo sobre o meu passado e o soldado alemão. Alguma coisa me conteve, e foi melhor assim, porque se eu tivesse contado, ela certamente teria me botado na rua. Eu era a mais nova de 5 crianças em nossa família circense, acrescenta ela. Nosso alojamento de inverno ficava perto do de Herr Neuhoff. Lembro-me da casa escura e abandonada sobre a colina, que Astrid olhava quando a gente ia e voltava do alojamento feminino para o pavilhão de treinamento.
Fui embora para me casar com Eric e morar em Berlim. Olho de relance para Peter, perguntando-me se é difícil para ele ouvir sobre o homem que Astrid amara antes. Ele era um oficial graduado no quartel-general do Reich, uma judia casada com um nazista de alta patente. Tento imaginar como aquela vida fora para ela. Vinha treinando ao lado de Astrid havia semanas, achando que chegara a conhecê-la. Mas agora, uma pessoa inteiramente diferente aparece diante de meus olhos. Ela continua. Quando voltei a Darmstadt, minha família havia desaparecido. Herr Neuhoff me abrigou. Meu nome verdadeiro é Ingrid. A gente mudou para que ninguém soubesse a verdade. É difícil imaginar alguém a rejeitando. Uma imagem do meu pai à porta do meu quarto, me mandando ir embora, surge em minha mente. Toda aquela dor antiga que eu trabalhara tanto para afastar durante os últimos meses ressurge em mim, fresca e terrível, como no dia em que aconteceu. E sua família? Pergunto temendo pela resposta. Morta. Os olhos dela estão vazios e tristes. Você não sabe disso, diz Peter gentilmente, pondo o braço ao redor dela. Desta vez ela não se afasta, mas descansa a cabeça no ombro dele buscando conforto. Era inverno quando voltei. Eles deveriam estar aqui, diz Astrid, entorpecida. Ela abana a cabeça. Eles não conseguiriam ir longe o suficiente para escapar dos alemães. Não, só sobrei eu. Ainda vejo seus rostos, porém... Ela ergue o queixo. Não tenha pena de mim, diz ela. Como poderia? Ela é tão forte, bonita e corajosa. Isso acontece sempre? Faço um gesto na direção em que a polícia saíra. Mais que o suficiente. É tranquilo, na verdade. Tem havido inspeções de tempos em tempos. Às vezes a polícia vem para se certificar de que estamos cumprindo as regras. Na maioria das vezes é apenas uma extorsão. E Herr Neuhoff dá a eles alguns marcos para que sigam em frente. Peter abana a cabeça com ar soturno. Desta vez foi diferente. Era a SS e eles estavam procurando você. O rosto dela fica sombrio. A gente tem que ir embora, diz Peter, o rosto enrijecido. Apesar de já o ter visto ensaiar, é impossível imaginar um homem melancólico e emburrado, trazendo leveza para a plateia. Sair da Alemanha. Suas palavras saem aos pulos em estacato, a respiração ávida. Ele está pensando em Astrid. Ela precisa sair do país imediatamente, sem dúvida. Como eu preciso deixar Theo a salvo. Faltam apenas algumas semanas, diz ela, acalmando-o. Então estaremos na França, acrescento. Você acha que a França é muito melhor? Pergunta Peter. Não será, na verdade, explica Astrid, respondendo por mim. Antes a gente podia achar alguma segurança na Zone Libre, mas não mais. Nos primeiros anos da guerra, Vic não havia sido tecnicamente ocupada, mas os alemães tinham se livrado do regime de fachada 2 anos atrás, passando a controlar o resto do país. Preciso falar com Herr Neuhoff, diz Peter. Astrid, você vai ficar bem? Apesar de falar para Astrid, ele olha para mim, como se pedisse que eu cuidasse dela. Hesito. Estou desesperada para ir checar Theo e me certificar de que os alemães não o viram. Mas não posso deixar Astrid sozinha. Vamos, estimulo-a, esticando minha mão. Tenho algumas perguntas a fazer sobre o que treinamos hoje e meu tornozelo está machucado. Preciso de um curativo.
Faço soar como se eu precisasse da ajuda dela e não o contrário. Aqui, digo, tomando o pano dela agora sujo, enquanto Peter se vai. Devolvo o pano ao balde onde o encontrara, ajoelhando-me para enxaguá-lo e torcê-lo. Quando me levanto, Astrid está olhando pela janela através do vale. Pergunto-me se ela está pensando na SS vindo, ou em sua família, ou em ambos. Você está bem? Quero saber. Desculpe, responde ela. O que fiz com você foi errado. Leva algum tempo até eu perceber que ela está falando sobre o trapézio, quando me empurrou. Com tudo o que aconteceu, eu quase me esquecera. Agora eu entendo. Você não queria que eu tivesse medo. Ela abana a cabeça. Só um tolo não tem medo. Precisamos do medo para manter nossos limites. Eu queria que você conhecesse o pior que pode acontecer, para que ficasse alerta e fizesse tudo para evitar. Meu pai fez o mesmo comigo, quando eu tinha 4 anos. Tento entender como alguém empurra uma criança pequena para além da plataforma a 12 metros no ar. Em qualquer outra parte, seria considerado um crime. Mas aqui era treinamento. Aceito. Você tem um baú? Pergunta Astrid mudando de assunto. Nego, meneando a cabeça. Deixara Bess Hine sem nada e tinha apenas as peças de roupa que ela reunira para mim e Theo. Bom, a gente tem que arrumar um. Quer dizer, você vai ficar? Há medo nos olhos dela e um tipo de vulnerabilidade que não estavam ali antes, ou talvez não os tenha visto. A gente não pode fazer o número do trapézio de voo sem um terceiro acrobata. E eu preciso ajudar. Eu preciso atuar. Com a chegada dos alemães, o jogo parece ter virado. E ela está me implorando agora, precisando de mim, para o número de um jeito que eu não teria conseguido imaginar antes. Hesito, ponderando minha resposta. Mais tarde, naquela mesma noite, estava deitada pensando em tudo o que aconteceu durante o dia. Astrid, que não foi ficar com Peter pela primeira vez, desde minha chegada, ressona ao meu lado. Penso sobre tudo o que ela passou. Nós duas fomos dispensadas pelas pessoas que amávamos. Eu pela minha família, ela pelo marido. E ambas perdemos nossas famílias. Talvez não sejamos tão diferentes no final das contas, mas Astrid é judia. Tremo, sentindo que o perigo é bem maior para ela do que para mim. Não poderia ter imaginado aquilo em 1 milhão de anos. Estico-me até alcançar o braço dela, como para me certificar de que ela continua aqui e a salvo. Eu não deveria ter me surpreendido ao saber da verdade a respeito dela. Em tempo de guerra, todos temos um passado, até mesmo um bebê como Theo, não é? Todos precisam esconder a verdade e se reinventar para conseguir sobreviver. Sem conseguir dormir, ponho Theo delicadamente no berço e me levanto da cama. Passo por Astrid na ponta dos pés e saio do alojamento, cruzando o campo na escuridão fria. O chão debaixo de meus pés estala, com o gelo trincando. Dentro do pavilhão de treinamento, o ar está espesso com resina e suor seco. Olho para o trapézio lá em cima, mas não ouso treinar sozinha. Em vez disso, vou até o vestiário, olhando para o lugar onde Astrid se escondera. Como teria sido para ela? Saio pela porta de trás do vestiário, para a noite fria mais uma vez. Depois ando até a pequena porta do porão e a empurro. O fecho está emperrado e eu fico muito admirada de como Astrid foi capaz de se enfiar naquele espaço ínfimo tão rapidamente. Não consigo abrir. Meu coração acelera. De repente é como se estivesse correndo dos alemães para sobreviver, prestes
a ser pega. A porta se abre e eu entro. Então, fecho a porta e me deito no escuro. O lugar é estreito e raso, com espaço para apenas uma pessoa se deitar. E talvez uma criança. Poderíamos esconder Theo aqui com Astrid? Se a polícia viesse de novo, ele poderia gritar. Um bebê, apesar de pequeno, não é tão fácil de esconder. Inalo o ar que é sufocante por conta do cheiro fétido de podridão. Meus pensamentos voltam até mais cedo, quando Astrid pediu que eu ficasse no circo. Não respondi de imediato. Meu fardo parecia mais pesado por saber do segredo dela e eu não conseguia evitar pensar se Theo e eu estaríamos mais seguros sozinhos. Então vi o olhar súplice dela, precisando de ajuda, mas sem querer pedir. Vou ficar, prometi. Não poderia abandoná-la agora. Ótimo, respondeu ela, certamente mostrando mais alívio na voz do que pretendia. A gente precisa de você mais que nunca. As palavras pareciam ficar um pouco presas em sua garganta. Vamos começar de novo amanhã. Ela se virou afastando-se. Lembrando agora, percebo que ela não me agradeceu. Não importa, porém. Astrid precisa de mim neste momento. Deitada em seu esconderijo sob o chão, farei qualquer coisa para salvá-la.